Olá, estudante! Vamos resolver mais 3 questões. A questão 1 diz o seguinte: nós temos um texto e a viagem continua. Depois de rezarmos e cantarmos muito alto, voltávamos todos para casa e logo chegavam convidados para o almoço, que sempre era especial, comidas italianas que vovó, a nona, fazia. E todos os adultos matavam saudade da Itália. Ela tinha vindo de lá, de navio, no começo do século, quando meu pai tinha 3 anos. Minha mãe chegou um pouco mais tarde com seus pais. Depois de moços, conheceram-se no Brasil e se casaram. Durante o almoço, falavam em italiano e tomavam vinho. Era engraçado. Como na missa, não entendíamos nada. Nesse texto, o ponto de exclamação utilizado em "era engraçado" sugere destaque de um comentário, contestação de uma situação, demonstração de satisfação, conclusão de uma fala, revelação de surpresa. Então, no período anterior, nós temos o seguinte: durante o almoço, falavam italiano e tomavam vinho. Era engraçado. Ou seja, nós temos aí, nesse caso, a visão do narrador sobre um fato que estava acontecendo no momento que ele se deparava com uma cena, que era durante o almoço as pessoas falavam italiano e tomavam vinho. Esse momento que os adultos, né, matavam a saudade da Itália e se lembravam, matavam a saudade da Itália comendo, bebendo. Então, quando no trecho que diz "era engraçado" e nós temos aí o sinal de exclamação, isso indica, isso sugere o destaque de um comentário, o narrador se posicionando em relação ao que ele estava narrando, ao que estava sendo contado ali no momento, na cena em que ele estava, a cena que ele estava presenciando, ok? Então, não é de contestação de uma situação, porque ele não está contestando o que está vendo, nem a demonstração de satisfação, na verdade ele está comentando o que vê. Não é a conclusão de uma fala, não tem marca de fala anterior, nem é também a revelação de surpresa. Na verdade, como já dissemos, é o destaque de um comentário, tá certo? Feito pelo narrador, ok? Questão 2. Pesadelo profissional. Tem brevê? Sem brevê, o voo é clandestino. Se tem, nunca me falou. Olha, meu marido reapareceu. Nossa, ele está voando de costas. Parece avião da Esquadrilha da Fumaça. Depressa, ele não consegue baixar o trem de pouso. Depressa, por favor. Mande uma guarnição com urgência. Não esqueça de trazer a escada Magiros e umas almofadas para amaciar a queda. A rede. Por favor, tragam a rede. Oh, cuidado, Argemiro. Argemiro, cuidado. Abra as asas, Argemiro. Argemiro, Argemiro. Argemiro, bombeiro, acordou com a sirene do quartel tocando. Deu um salto, saiu correndo em direção à viatura vermelha. Sinal de fogo em algum lugar da cidade. Suspirou, aliviado. Ainda bem que era incêndio. Detestava esse tipo de pesadelo. Mulher telefonando para dizer que o marido estava voando. Principalmente porque o marido tinha sempre o mesmo nome que ele, Argemiro, o bombeiro. O psicólogo da corporação disse que era normal ter sono agitado daquele jeito. Pesadelo profissional. No dia seguinte, no jornal, a notícia estranha. Um homem havia caído das nuvens ao lado da fábrica. Argemiro esfregou os olhos para ver se não estava sonhando. No trecho, Argemiro, Argemiro, o uso dos pontos de exclamação sugere desespero, decepção, curiosidade, medo, raiva. Se nós voltarmos, nós vamos observar que alguns parágrafos, na verdade, ele sempre tem esse pesadelo, né, de estar voando, e aí alguém grita, né? Depressa, por favor, manda uma guarnição com urgência, não esqueçam de trazer a escada Magiros e umas almofadas para amaciar a queda. A rede, por favor, tragam a rede. Nós observamos que é uma sequência de ações que vão tornando o pesadelo mais agitado, até o momento que ele acorda como se alguém estivesse gritando, não é? Por favor, tragam a rede. Oh, cuidado, Argemiro. Argemiro, cuidado, abra as asas. Nós vamos observando nos trechos a rede, por favor, tragam a rede, que é sempre a voz aí de alguém que grita, no caso é uma mulher, gritando pelo marido. Esse marido sempre tem o nome de Argemiro, ele mesmo, né? E aí nós vamos observar que é uma sequência de ações que são que são ansiosas, né? Que trazem um pouco de ansiedade. Então é como se ele fosse realmente cair
Né? E aí a rede, por favor, traga uma rede, cuidado Argemiro, Argemiro, cuidado, abra as asas Argemiro. E essa sequência de ações, ela vai sendo encadeada, né, por algumas exclamações, porque uma das funções do sinal de exclamação é marcar mesmo essa expressão de sentimentos, tá? Então, Argemiro, Argemiro, cuidado, abre as asas, Argemiro. Nós temos aí a reticência indicando um pensamento que não se encerra e depois uma sequência de Argemiro, Argemiro, com a progressão aí, a continuidade da letra O, isso marcado por exclamações que sugerem, na verdade, o desespero, né? No caso aí, Argemiro, alguém gritando desesperadamente por conta aí da queda de Argemiro e é quando ele desperta do pesadelo, ok? Então não pode ser decepção, curiosidade, medo ou raiva, apenas desespero, tudo bem? Então, questão 3, nós temos um texto que diz o seguinte: os números surpreendentes de mortes por raios no Brasil. No Brasil ocorrem 132 mortes por ano devido às descargas elétricas atmosféricas, os raios, o que nos coloca na 5ª posição de fatalidade entre os países com estatísticas confiáveis. E a probabilidade de um homem ser atingido por uma dessas descargas, curiosamente, é 10 vezes maior que a de uma mulher. Além disso, a probabilidade de ser vítima de um raio na fase adulta é o dobro da representada tanto por jovens quanto idosos. Viver na zona rural ou urbana também altera essas chances. Na área rural, a probabilidade de receber uma descarga é 10 vezes maior. O Brasil é um dos poucos países que dispõe de um mapeamento detalhado das circunstâncias das mortes por descargas elétricas atmosféricas, o que pode contribuir significativamente para aperfeiçoar as regras nacionais de proteção contra o fenômeno. Nos Estados Unidos, a circunstância que mais provoca mortes por raios são as atividades esportivas ou de recreação, como pescar, acampar e jogar golfe, diferentemente do Brasil. Uma análise sociológica permite deduzir que essa diferença está atrelada principalmente ao fato de os Estados Unidos serem um país desenvolvido e o Brasil estar ainda em desenvolvimento. Assim, atentar para a proteção de pessoas jogando golfe não seria a melhor forma de fazer uma campanha de proteção nacional. O ideal é instruir a população a não realizar atividades agropecuárias, causa principal das fatalidades no Brasil, assim como orientar as pessoas a não permanecerem próximas aos meios de transporte, sob árvores e em campo de futebol durante as tempestades. No título desse texto, os parênteses foram usados com a intenção de acrescentar um comentário, apontar uma crítica, dar um exemplo, explicar um fato e inserir uma definição. Então, lá no início do texto, no título, nós temos os números surpreendentes de mortes por raios no Brasil. Essa palavra que é colocada entre parênteses, né, um adjetivo, se refere à palavra números. Na verdade, os parênteses foram colocados para acrescentar aí um comentário, né, acerca desses números que são, na verdade, alarmantes se nós compararmos aí a outros países, tá certo? Então, no Brasil o número é alto, tá certo? E os parênteses foram usados aí no adjetivo para acrescentar esse comentário em relação aos números de acidentes por raios, tá certo? Então não tem intenção de apontar uma crítica, isso não fica explícito, não é dar um exemplo, não tem nada sendo exemplificado nos parênteses. Explicar um fato, não se explica um fato, apenas caracteriza os números, né? A palavra números apenas é caracterizado e também não é inserir uma definição, porque não é uma definição sobre nada entre os parênteses, ok? Então a intenção dos parênteses, na verdade, aí é acrescentar um comentário.